Oi, gente, boa noite. Vou lavar umas loucinhas aqui, fazer uma fofoquinha aqui com vocês. Hoje eu tava lembrando de uma estudante de medicina na época da pandemia. Aí eu cheguei na casa de uma pessoa e ela estava lá. Aí eu cheguei toda feliz e falei assim: ô fulana, não vou falar o nome aqui. Ô fulana, eu mandei manipular um vermectina para mim, lá para minha casa, né? Para mim, para minha filha e para o meu filho. Ela muito, né, dona de si. Nem quero saber, não me fala, não quero ouvir. E hoje eu estava lembrando disso, falei, gente, como é que o mundo não gira? Como é que o mundo, né? É as coisas, não gira, capota. Isso porque era estudante de medicina, né? Uma aspirante a médica, né? Aí eu pensando, eu falei assim, gente, como as pessoas são fáceis de ser manipuladas. Aí formou, aí passou. Fiquei chateada, porque eu fui na maior inocência. Na maior inocência, falando, achando que a pessoa ia falar assim, ai, que bom. Tá. Não, mas eles são tão habitolados, depois que entram na faculdade, vira esquerdista, uma pessoa até que foi criada, cantava na igreja, era batizada, tudo, cantava na igreja. Eles vão para a faculdade, enfim, a fé vai para o beleléu, não tem nada disso mais, esquece. A maioria, né? Aí tem exceções, lógico. Aí eu já estava aí lembrando disso, sabe? Aí formou, acho que ano passado, ano atrasado, não sei, nem lembro, não. Nem lembro. 2 anos, nem lembro. Nem faço questão também de lembrar. Saiu da faculdade sem saber da eficácia de uma B12 no organismo de um ser humano. Mas se achava que tinha pós-doutorado em pandemia, em vírus, Covid. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Nem quero ouvir, não vem falar isso comigo não. Ai, porque, né, era quase uma médica. Passou isso tudo. Hoje eu estava lembrando, tá? Aí pensando hoje o dia todo sobre todos os acontecimentos, as verdades chegando aí para todo mundo, que a gente já esperava, né? Eu, pelo menos, não via a hora desse dia chegar, pedia tanto a Deus para esse dia chegar. Pedia mesmo, de coração. Tanto que o Bolsonaro sofreu por causa disso. Foi chamado de genocida. Tanta gente maldosa que fazia corte quando ele falava uma coisa. Quando ele falou, foi explicar, né? Daquele genocida do Mandetta. Queria que as pessoas fossem para o hospital só não tivesse falta de ar, quase morrendo já. Aí cortaram, a mídia tripudiou os adversários políticos, João Dória, os prefeitos. Falar nisso, cobrem, tá, povo? Cobrem dos seus prefeitos da época da pandemia, tá? Cobra eles, joga os vídeos, tudo daquela época na internet, nas suas redes sociais, aí mostrando que ele pergunta onde está a ciência. Das máscaras, ciência do lockdown. Onde que está? Manda eles mostrar agora onde que estava a comprovação da ciência, que eles tanto quiseram destruir a economia da cidade. Se não fosse o Bolsonaro, o povo não ia morrer, não era de Covid, era de fome. Cobrar, tá? Vocês têm que aprender a cobrar. Começa a cobrar nas suas redes sociais aí. Esses canalhas que foram aí na época da pandemia.
Que tem muito vice que hoje é prefeito, mas é vice da época da pandemia, que hoje é prefeito. Tá aí, ó. Médicos, que é prefeito. Na época, fez o povo sofrer. Tem que cobrar. Aí eu fiquei pensando nisso o dia todo. Falei, gente, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo tanto prazer de esfregar isso tudo na cara desse povo, até de família mesmo. Família, que eu falei, não toma isso. Foi lá. Agora tem aí gente carregando as consequências aí no corpo, sofrendo. Mas eu sou a ovelha negra da minha casa mesmo, ninguém nunca me ouviu, ninguém nunca me deu ouvido. Então, a minha opinião não vale, então, deixa pra lá, lavei as mãos. Só não me avisa se morrer, eu não quero nem saber. Aí eu já estava pensando, falando assim, falei, os povos cristãos, que tudo tem fé. Tudo tem fé quando tá tudo bem, tudo normal, tudo tem fé. É muita fé que eu tô esperando Jesus voltar e que eu quero ir morar com Cristo. Bastou uma pandemia a correr, tudo foram os primeiros a correr para a fila para tomar a picadinha. Foram os primeiros. Lavando meu coadorzinho, gente, eu não faço café nele. Pois tem ali melita, tem um monte de coisa que eu não gosto. Gosto do meu coadorzinho de pano. Então, os cristãos são os primeiros. E hoje eu estava pensando, lembrando disso e pensando que na época eu falei assim, gente, cadê a fé desse povo? Eu estava olhando, né? Estava olhando. Falar, você não usou máscara? Usei, eu era obrigada a usar para mim entrar no lugar, usei, mas quando eu estava sozinha eu tirava, eu ficava com aquilo na cara, não. Nunca limpei nada dentro de casa com gel, nunca. O povo babubiçada que nem entrava com calçado. Lógico, calçado você não deve entrar época nenhuma, né? Mas aquela bobeira de limpar sacola de supermercado, com gel, com álcool, e não sou bobeirado. E eu ficava só olhando, eu nunca fiz nada disso. Nunca deixei de tomar meu sol, tomava meu sol todo santo dia. Resfriei na época. Na época eu resfriei. Tomei remédio normal, nunca passou disso. Tomava meu sol todo dia, como eu tomo até hoje. Nossa, o dia que não tem sol, para mim é o fim da picada. Eu sou movida a sol. Eu não tomar sol, não sou ninguém. Por isso que eu sofro no inverno. O dia nublado assim, nossa, acaba comigo. Aí, estava pensando, bastou um vírus ameaçar que a fé do povo sumiu, foi embora. Era os primeiros a ir para a fila e aquela coisa, e fica em casa, e aquele desespero, e eu falava assim, meu Deus, onde está a fé desse povo? Aí eu brincava ainda, comentava, falava, nossa, fala tanto que quer morar com Jesus, basta ter a chance, mas todo mundo corre. Eu fico imaginando. Já falei assim que eu tô até vendo assim, ó, a fila, principalmente para os evangélicos que pregam muito sobre o anticristo. Eu tô vendo assim, eu fico olhando assim, ó, a fila enorme. Os primeiros da fila, os pastores. Para pegar
o númerozinho da besta, colocar na testa, sei lá onde vai colocar, para não perder o salário, para não perder, para poder continuar comprando no supermercado, né? Agora, você imagina, gente, primeiro da fila é os pastores, depois vem os cantor gospel, os pastores famosos, meu irmão, é o humorista, é o da prosperidade, os da cura, dos reteté, os profetas, profetizas. Esse vai ser o primeiro da fila. Vai lá pegar o número para... Vejo assim como há tanta hipocrisia, né? É muita hipocrisia desse povo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou dona da verdade. Só que na época, eu só falei uma coisa. Eu não sou de igreja, não sou de religiosa, não gosto de religião. Porque Jesus nunca foi religioso, Jesus nunca teve religião. Eu lembro direitinho como se fosse hoje. Falei, Senhor, se for da sua vontade que eu vá embora desse mundo, por esse vírus eu vou. Mas eu não vou entrar nessa pilha que esse povo está pregando aí, não. Isso não vai colar comigo. Nunca peguei. Na minha casa não teve isso. Nunca fiquei com aquela loucura que o povo ficou, habitolado. Eu saía na rua, fazia o que eu tinha que fazer, botava a máscara para entrar nos comércios, porque eu era obrigada, saía do comércio, tirava do rosto, tomava meu sol todo dia. É o que eu fiz. E mandei manipular a ivermectina, comprei o remédio antes que eles tirassem da farmácia e deixei lá. Graças a Deus, não precisei usar. Aí que eu vejo onde está a fé desse povo. Onde está a sabedoria desse povo? O que a mídia fez e o Supremo Tribunal fez com o povo, essa esquerda fez com o povo, e o povo perdeu o raciocínio, o medo. Olha o que o medo faz com o povo, com a população que não consegue pensar. Isso, o medo, gente, ele te auxilia em alguma coisa, mas ele destrói a capacidade de você raciocinar. Esse medo coletivo. Quanta maldade esse povo fez com a gente, com o povo que tinha um comércio pequeno, que quebrou. Quanta maldade! Está na hora desses prefeitos, governadores ser responsabilizados no nosso país, do povo cobrar. É agora que o povo tem que cobrar. É agora na hora de votar. Lembrar do que eles fizeram, solta os vídeos deles todos. Comecem a cobrar esse povo da época da pandemia. Nós não merecemos isso. Nós fomos obrigados a passar por muita coisa. Quantas pessoas enterraram seu ente querido sem poder despedir, sem saber se era disso mesmo que tinha falecido. Está na hora de cobrar dos médicos, mesmo sabendo, obrigou as pessoas a tomar isso, internar as pessoas sem necessidade. Está na hora do povo aprender a se revoltar e cobrar desses falsos médicos para não perder o emprego, destruir a vida de muita gente. Até quando o brasileiro vai ser o bicho desse povo? Até quando nós, brasileiros, vamos aceitar tudo o que eles mandam a gente fazer? Sem se revoltar. O Brasil não sai da merda que tá, porque nós, brasileiros, aceitamos tudo calado. É hora de revolta, é hora de cobrar do prefeito da época,
do governador da época. Olha quantos governadores, quantos prefeitos estão se candidatando aí de novo. Ele diz, não, lembra eles da pandemia. Na hora que eles foram pedir voto, vocês lembram eles. Não deixe passar em branco, gente. Aprendam a cobrar os direitos de vocês. Por isso que esse Brasil não vai para frente. Por isso que esse país não sai da merda, desse buraco que tá. É hora de todo mundo cobrar. Falar, vem cá, você era médico naquela época, você fez isso com a gente. Você era prefeito, você fez isso com a gente. E agora tá esfregando na nossa cara aí o que vocês fizeram com a gente. E agora vocês não vão pedir nem perdão, nem desculpa. E admitir o erro de vocês, que vocês fizeram isso tudo com o povo por dinheiro. É isso que o povo brasileiro tem que aprender a fazer. Deixam de ser cobaia desse povo. Enquanto o Brasil ficar de braço cruzado, o Brasil vai continuar nesse buraco e daqui para pior. Não espere melhorias se o povo não se revoltar e começar a cobrar a quem é devido a cobrança e um pedido de perdão. O Estado devia indenizar cada brasileiro. E os municípios, estados e o governo federal. Porque os médicos que tentaram salvar, alertaram a gente, foram calados. E os outros se venderam pelo salário, pelo dinheiro que estava entrando no SUS. Quantas famílias não puderam fazer um enterro digno para o seu ente querido? E que nem sabe qual é a causa da morte. Está na hora do povo brasileiro acordar. Aproveita agora, que agora é época de eleição. Aproveita agora que muitos daquela época que destruíram famílias, que destruíram vidas, que destruíram comércio, que destruíram o ganha-pão de muita gente, estão candidatos aí. Estão candidatos aí. Acorda, povo brasileiro. Acorda, pelo amor de Deus. Se inscreva, compartilhe. E muitos que ficavam aí, ó. Eu acredito na ciência. Quem for negacionista não fala comigo. Quem é isso? Nós que somos negacionistas, né? Eu que sou, né? E agora? Agora explica para nós a ciência aí, ó. Explica aí essa ciência. Agora tá todo mundo caladinho, ó. A Globo não fala nada, as grandes mídias ficam tudo caladinho, como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo. Se como a verdade não está esfregando na nossa cara. Então comece a cobrar, povo. É agora. É agora. Não aceite candidato daquela época, votar em candidato daquela época que fizeram isso tudo que fizeram com nós. Conosco, com o Brasil, com a sua família, com seu filho, com seu pai, com sua mãe. Não aceito. Só isso. E deixa o like aí, compartilhe, se inscreva no meu canal para mais vídeos assim.